Tudo bem, pessoal? Bom dia. Ah, não, um pouco mais forte, está muito frio. Vamos lá, bom dia! Espetáculo. Amanhã é a nossa prova. Amanhã, na verdade, eu tenho que... É a nossa posse. É o dia da posse, certo? Não é o dia da prova. É o dia da posse. É o dia do ingresso. E olha, eu combinei assim com os meus professores. Todos vocês irão dormir essa noite. A noite que passou. E vocês irão sonhar. E durante esse sonho, vocês vão ter que lembrar o que sonharam em relação às questões da prova. Então, cada um virá aqui a partir desse instante com o resultado do seu sonho. O primeiro, Marcelo Julian, Língua Portuguesa, vai trazer para vocês o que ele sonhou. Ou seja, o que ele enxergou de conteúdo programático da matéria dele na prova de amanhã. Então, amanhã, exatamente a essa hora, às 9 horas, exatamente nesse instante, nós estaremos tendo contato com a prova. E se Deus quiser, vocês estarão enxergando aquilo que nossos professores vão dizer aqui, hoje de manhã. Vai dar certo. Nós vamos conseguir. Vai dar certo. Vai dar certo, sim ou não? Sim. Não, tem que ser mais forte. Vai dar certo, sim ou não? Sim. Eu acredito nisso. Eu já estou pronto. Vocês estão vendo, né? Eu estou fardadinho já para a posse. Já pronto para a fotografia. Então, vamos receber quem? O cara do português. É o super cara, Marcelo Julian. Bom dia. Eu fico tímido, assim. Pessoal, o que eu pensei em fazer para a nossa pré-prova? Como a nossa prova é uma prova de muitos conteúdos, eu resolvi não selecionar 2 ou 3 conteúdos para desenvolver por 5, 6 minutos. Eu vou fazer, na verdade, digamos, um grande roteiro de estudo para vocês. Vou falar dos conteúdos que mais caem e, dentro desses conteúdos, as coisas que mais caem, né? Não teria como reduzir em 20 minutos essas 15, 16 aulas. Então, nós vamos trabalhar bem topicamente. Eu vou dizer, ó, essa matéria tem que saber tal coisa, tal coisa, tal coisa. Essa matéria, tal coisa, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Lembrando que a nossa prova é uma prova extensa em que há espaço para tudo. Então, é uma prova um pouco diferente das outras. Não são 4 ou 5 matérias certas e depois eles têm que escolher uma ou duas. Na nossa prova, de fato, cai tudo, desde a acentuação até a análise sintática, certo? Tem espaço nas questões para ter um painel bem grande de matérias. Então, vamos começar? Vamos anotar aí, separei 8, 10 tópicos. Primeira coisa para vocês, redação oficial. Redação oficial. Tá? Matéria que vai estar lá na nossa prova. Lembrando como é que vai aparecer redação oficial. Redação oficial não aparece como redação oficial. Aparece com o nome de redação oficial, mas as questões são de gramática, predominantemente. Então, tu não vai ter que saber pronomes de tratamento, formas de cortesia, etc. Eles cobram questões gramaticais associadas à redação oficial. 2 coisinhas para tu lembrar, tá? 2 erros que a prova sempre coloca. Quais são os 2 erros tradicionais? Primeiro, pessoal, ambiguidade é erro. Então, vocês leiam as frases com muita atenção, porque a frase que for ambígua vai ser considerada a frase errada de acordo com os padrões da redação oficial. O que seria uma frase ambígua? Frase que tenha duplo sentido, certo? Tem duplo sentido, elimina, é erro, sempre. Segunda coisa que eles sempre colocam também como erro, pessoalidade. Pessoalidade, certo? Na redação oficial não pode haver expressão de desejos pessoais, de vontades pessoais. Eu desejo, eu torço, eu quero, eu auguro, eu prevejo, isso tudo é erro de acordo com a redação oficial, certo? E lembre mais uma coisinha, pessoal, que na redação oficial, no fecho, quando se fecha uma redação oficial, um documento oficial, tem que ter ou a palavra atenciosamente, ou tem que ter respeitosamente. Se não houver uma dessas 2 palavras, há erro de acordo com os fechos da redação oficial, certo? Então não se assustem se na questão 10 ou 12 eles já anunciarem que as próximas 8 ou 10 são de redação oficial, porque eles fazem isso, só que seguem cobrando gramática. Seria uma gramática associada à redação oficial. Fechou? Primeiro conteúdo. Segunda coisa, pessoal, que eu quero ver com vocês. Regência. Regência verbal ou nominal. Estará lá na nossa prova essa matéria, certo? Para tu analisar questões de acordo com a regência nominal, com a regência verbal. Como é que eles cobram regência na nossa prova? Regência cobrada por meio de
Substituição de termos. Substituição de termos. Tudo bem? O que eles vão fazer? Eles vão te dar uma palavra ou uma expressão, vão pedir para substituir por outra palavra, por outra expressão, e vão te perguntar se ocorrem outras alterações na frase ou não ocorrem outras alterações na frase. Isso é uma pergunta de regência um pouquinho disfarçada, mas em última instância é regência. Quer ver? Se eu escrevo assim, exemplo bem rapidinho, era preciso... Calma. Era preciso? Calma. Certo? Aí o que eles te dizem? Pega a expressão era preciso e substitui pela expressão precisávamos. E eles pedem para tu analisar se ocorrem ou não ocorrem outras alterações dentro da frase. É assim que eles vão nos cobrar regência verbal ou regência nominal. Se eu substituísse era preciso por precisávamos, ocorreriam outras mudanças ou não ocorreriam? Sim, como é que ficaria? Precisávamos de calma. Teve uma mudança de regência e eles consideram que isto é mudança na frase porque altera a regência. Só cuida que na questão de regência eles são muito traiçoeiros e às vezes eles dizem assim, ó, a substituição disso por isso acarretaria mudanças. E às vezes eles dizem, a substituição disso por isso não acarretaria mudanças. Então tu só lê com atenção se eles estão afirmando que sim acarreta ou que não acarreta mudanças, certo? E isso aqui não aparece variando de prova para prova, é na mesma questão. A afirmativa 1, eles colocam acarretaria. A afirmativa 2, da mesma questão, não acarretaria. A afirmativa 3, acarretaria. Então é meio que um pega-ratão no qual é fácil cair. Certo? Vamos substituir um termo por outro, tu vê se muda a preposição. Mudou a preposição, teve alteração na frase. Certo? Terceiro item, pessoal. Terceiro item, matéria que vocês adoram. Crase. Crase. Vai cair na nossa prova? Não vai cair. Vai cair porque sempre cai. E se não cair, acontece. Tá? Mas a tendência é cair. Crase vai ser uma das questões e eles também cobram por meio de substituição de termos. Então, o que eu quero que vocês saibam de crase? Primeira coisa, tem que saber regra geral, que geralmente é o que se cobra. Regra geral. Lembram? Regra geral, substitui feminino por masculino e para que ocorra a crase, o A tende a virar ao. Se o A virar ao, ocorre crase. Certo? Quero que vocês saibam também, pessoal, além da regra geral, convém saber que nos dá uma força os momentos em que a crase é proibida. Lembram? A palavra é proibida, a crase é proibida em algumas circunstâncias. Crase é proibida antes de masculino e crase é proibida antes de verbo e crase é proibida quando A estiver no singular acompanhado por palavra plural. A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. Tem que se lembrar, certo? Muito possivelmente, só com a regra geral nós já resolvemos. Só tem que ter mais uma coisinha em mente, pessoal. Eles usaram, em algumas provas, uma palavra que pode nos confundir. Eles usam a expressão rege preposição. A palavra tal rege preposição. O que significa reger preposição, pessoal? Reger preposição é a mesma coisa que solicita preposição, exige preposição. Rege é solicita, exige. Fechou? Então olha aqui, para quem fica meio perdido com isso. Precisávamos de calma. Por que eu tenho a preposição de? Quem precisa, precisa de alguma coisa. É o verbo precisar que está exigindo preposição, concordam? Aí eles vão lá e te dizem assim, ó, o verbo precisar rege a preposição de. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro, porque quem rege é quem exige, quem rege é solicita. Então se eles disserem rege preposição, é exige preposição, solicita preposição, certo? Quarto item, pessoal, bem rapidinho também, pontuação. Pontuação. O que tem que saber de pontuação? Tudo. Porque pontuação é assim, o que eu vou fazer aqui é um chute. Eles podem nos cobrar qualquer coisa de pontuação. Eles podem nos cobrar pontuação com as orações, com o aposto, com o vocativo, vírgula opcional antes do e por aí vai. Eu vou mostrar para vocês a questão que é a mais recorrente, pessoal. Qual é a mais recorrente? O que eles mais cobram de pontuação são os 2 pontos
2 pontos, isso aqui é o que mais aparece, sem dúvida nenhuma, e eles usam uma palavra específica, pessoal. Eles adoram colocar os 2 pontos quando os 2 pontos introduzem esclarecimento. Essa é a palavra, certo? Então tu só cuida, porque em 90% dos casos da nossa prova, os 2 pontos estão introduzindo esclarecimento. Então olha para cá, vou dar exemplos de boca, mas ficam fáceis de ver. Se eu chego e digo assim, ó, a prova estava dificílima, 2 pontos. Caíram muitos conteúdos específicos e os textos de apoio eram todos longos. O que esses 2 pontos estão introduzindo? Esclarecimento. Eu estou esclarecendo o motivo pelo qual eu disse que a prova era dificílima, certo? Então, muito frequentemente, os 2 pontos vão introduzir esclarecimento, certo? Se eles colocarem outras palavras como esclarecimento, pode ser, se eu chegar e disser assim, ó, eu estou enfrentando um problema grave, 2 pontos, uma doença na família. Uma doença na família é esclarecimento? Sim ou não? Eu estou esclarecendo qual é o problema grave que eu estou enfrentando, certo? Então, se depois vier uma explicação e esclarecimento sobre o que veio antes, eles vão te dizer que os 2 pontos introduzem esclarecimento. Fechou? Quinto tópico, pessoal. Quinto tópico, concordância, verbo nominal. Concordância, eu quero que vocês retomem algumas coisas, tá? Concordância, nós teremos de saber basicamente 3 coisas, tá? Nas nossas provas sempre vem concordância. Eu quero que depois vocês deem uma retomada. Concordância, regra geral. Regra geral. Qual é a regra geral, pessoal? O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Obviamente, isso nós vamos ter que saber. Se o sujeito é singular, verbo no singular. Sujeito plural, verbo plural. Essa é a regra mais básica e mais tranquila. E eles cobram os 2 subitens mais tradicionais de concordância, pessoal. Quais são os 2 mais tradicionais? Eles cobram concordância com a partícula C. Lembram disso? Partícula C. Se o verbo vier acompanhado pela partícula C, precisa-se. Precisa-se de quê? Contrata-se, contrata-se quem? Vendeu-se, vendeu-se o quê? E por aí vai. A gente vai ter que saber fazer a pergunta para a partícula C e ver se é sujeito ou não é sujeito, se concorda ou se não concorda. E também teremos de saber verbos impessoais. Haver e fazer. Lembram desses verbos? Haver, quando significa existir, ocorrer, acontecer. Fazer, indicando tempo ou clima, ficam sempre no singular. Isso é cobrado prova a prova. É uma informação bem boba, mas que em todas as nossas provas aparece. Fechou? Sexto item, pessoal. Sexto item, estrutura e formação de palavras. Estrutura e formação de palavras aparecerá na prova de vocês. O que eles cobram em estrutura e informação, pessoal? Eles podem nos cobrar prefixos ou eles podem nos cobrar sufixos. Prefixos ou sufixos. Seguinte, ó, não conseguiremos decorar todos os prefixos da língua portuguesa, então vocês vão ter que ler a palavra. Nos prefixos, o que eles nos cobram é sentido. Sentido. Por exemplo, em cooperar, o prefixo tem noção de conjunto. Verdadeiro. É operar conjuntamente, operar em grupo. Em inacreditável, o prefixo tem valor de negação. Verdadeiro. É aquilo em que não se pode acreditar. Em importar, o prefixo tem valor de movimento para dentro. Verdadeiro. Importar é trazer para dentro, portar para dentro alguma coisa e por aí vai. Então aqui eles nos pegam na semântica. E aqui, pessoal, aqui vocês vão ter que saber as classes gramaticais. Lembram disso? Aqueles prefixos assim, mento, forma substantiva a partir de verbo, casar, casamento, entreter, entretenimento. Oso, forma adjetiva a partir de substantivo, cheiro, cheiroso, grande, grandioso, mal, maldoso. Veu, forma adjetiva a partir de verbo, amar, amável, constatar, constatável, detestar, detestável e por aí vai. Então estejam atentos ao sentido dos prefixos e às classes gramaticais dos sufixos. Fechou? Mais umas 2 coisinhas aí para vocês, pessoal. 7º item, pronomes. Pronomes, pode ir anotando aí, pronomes. Já acabou meu tempo, já estou correndo.
7º item, pronomes. Porque depois o Paulo sorri pra vocês, mas me xinga. Então eu tenho que respeitar, entenderam? É assim a lógica. Pronomes. O que nós temos que saber pronomes, pessoal? Tem que saber aqueles pronomes que representam objeto direto e objeto indireto, né? Temos que saber, isso é básico. Então a gente vai ter que saber objeto direto, o, a, os, as. Objeto indireto, lhe, lhes. Certo? Isso é básico. Saber quais são os pronomes que representam objeto direto e objeto indireto é função básica, vai aparecer na nossa prova. Segunda coisa de pronomes, pessoal, também eles nos cobram próclise, aquelas partículas que atraem o pronome. Lembram? Tem palavras que atraem o pronome para antes do verbo. Quais são as duas mais básicas que vocês vão ter que lembrar, pessoal, que atraem o pronome para antes do verbo? Que? Então não pode ser que negava-lhe, tem que ser que lhe negava. Não pode ser que entregava-lhe, tem que ser que lhe entregava. E além do que, também atraem palavras negativas. Com essas duas é possível que tu já responda a questão de próclise, mesóclise e ênclise que aparece na nossa prova. O que sempre atrai o pronome para antes, ou a palavra negativa também sempre atrai o pronome para antes. Mais uma coisinha para a gente encerrar. 8º item. Vocês vão ter que saber, desculpa eu dizer, desculpa eu comunicar, desculpa isto aparecer, a culpa não é minha, a culpa é da prova. Vocês vão ter que saber diferenciar complemento nominal, cala tua boca, de adjunto adnominal. Certo? Vamos ter de saber diferenciar complemento nominal e adjunto adnominal. Não vou rever, que precisaríamos do tempo inteiro do pré-prova para rever isso aqui, mas vocês vão ter que se lembrar. Complementa nome, substantivo abstrato, adjetivo, advérbio, substantivo abstrato ou concreto, tem preposição, pode ter preposição, com substantivo abstrato é passivo, com substantivo abstrato é ativo. Não arregala o olho, tu já viu isso. Tu só vai ter que retomar porque isso aparece na nossa prova, certo? Anota mais duas coisinhas aí pra gente fechar, que eu quero que vocês deem uma revisadinha. 9º item, anota aí, 9º item, conjugação verbal. Deem uma repassada em conjugação, tá? Mais do que semântica, conjugação. Presente do indicativo, que tu conjuga com atualmente. Pretérito perfeito, que tu conjuga com ontem. Futuro do presente, tu conjuga com amanhã. Presente subjuntivo, tu conjuga com o ser. Com o que? Aquelas coisas que nós vimos de conjugação verbal. E 10º e último item, para vocês darem uma reolhada, uma reexaminada. Anota aí, orações substantivas. Orações substantivas, certo? Aquelas introduzidas por que ou se, que desempenham as funções sintáticas. Estas são as minhas crenças para a prova, certo, pessoal? Não sei fazer discurso bonito. Fico muito tímido, muito tímido. Eu não pareço tímido, mas eu sou tímido. Podem acreditar, não faço cara de deboche, é sério. Então eu desejo tudo de bom para vocês, mesmo. Estarei pensando em vocês. Fizemos um trabalho bacana. Isso estará na prova de vocês, podem crer. Essa prova foi muito estudada para que a gente chegasse nesse pré-prova e fizesse esse trabalho. Então eu desejo tudo de melhor para vocês, mesmo. Valeu, pessoal. Tchauzinho. Até mais. Prazer.